Olá, muito boa noite, bem-vindos sejam. Desculpem lá este atraso meu, mas enfim, é assim. Também se não for assim não tem muita graça. Então, como é que estão todos? Estão todos benzinho, graças a Deus, está tudo feliz. Desculpem lá este atraso meu. Estão todos bem, não estão? Está bem, pronto. Não está. Quem é que mexeu aqui no meu telemóvel? Nunca me aconteceu isto. Deixa-me ver se ali aparece. Está tudo bem. Olá, Maria Edith Ferreira, boa noite. Beijinhos. Então, Daniel Trepado, boa noite. Beijinhos. Abraços. José Almeida, abraço, está tudo bem? Anabela Menezes, João Gabriel Bairradas, Alzira Santos. Desde já vou dizer, temos que ajudar o Paulo Gomes. João Francisco. Olá, boa noite. João Francisco, tu pedes pelo Paulo Gomes e mandas uns desenhos. Conceição Ribeiro pede pelo José Augusto. José Augusto Carvalho. Olá, Liliana Fonseca. Anselmo. Anselmo pedes pelo Pedro Bernardo. Olá, Detinha. Estás boazinha? Silvia Ferreira, pedes pela Teresa Silva. Olá, Ana Paula, Nancy, Chico. Olá para os teus filhos também. Anabela Menezes, pede pela Ana Paula. Clara Fonseca, como vais? A tua irmã, o teu pai, a tua família, vai tudo bem? Cláudia Marina, como vais? Cláudia Marina, pedes pela Rosa. A Belcina Henriques, como vai a Belcina Henriques? Filomena Marques. Não foi isso que eu disse ao Anselmo. Disse que era pelo Pedro Bernardo, acho eu. Olha, agora não sei. Então, Mónica Gomes, pedes pelo Pedro Bernardo com os desenhos. Maria Coutinho. Vocês pensavam que eu hoje não vinha. Esqueci-me de pôr que vinha. Eu tinha-vos dito quando não escrevia, não vinha. Quando escrevia, quando viesse, vinha. Ainda bem. Deixa-me aqui só fazer uma coisa no stand para eu ver uma coisa. Houve aqui alguém. Olá, Rui Carvalho, como estás? Está tudo bem? Cici Santos mandou uns desenhos para os sobrinhos do Rui de Carvalho. Hilda Alves, como vai? Lourdes Tabares. Hilda Alves, manda uns desenhos para a Lourdes Tabares, faz favor. Maria Luísa Ribeiro Pinto. Maria Teresa, como está? Boa noite, já está melhor? Paula Marcelino. Marlene Santos. Ana Cristina Costa.
Ok. Oi. Fátima beijou que já estás com a coisa. Lena Martins. Pedes pelo Luís Domingos. Mandas uns desenhos, está bem? Vocês nem me estão a ouvir, de certeza. Susana Roca. Olha, mas será que o Facebook fez-me aqui uma coisa? Vocês estão a receber bem o vídeo e o som? Nélia Ferreira. Mandai uns desenhos para a Ana Cristina e seus filhos. Bem, hoje devo estar de castigo com o meu... Aqui no meu direto nem só aparece vocês a escrever, mas nem aparece o coisa. Está perfeito. Está bem. Há aqui qualquer coisa que não está bem, mas eu não posso desligar agora. Ok. Temos que ver sempre, não é? Está bem. Ok. Ó Conceição Ribeiro, estava agora a olhar para o teu nome, já te pedi uma coisa, mas vou-te pedir outra. Por uma questão que eu preciso para acabar uma energia, pede pelo João Batista e manda umas coisas para o João Batista. Olha que eu estou a dizer para cada um de vocês pedir por uma pessoa e não estou a ver. Vocês estão a ouvir mesmo, não estão? Marlene Cordeiro, boa noite. Sim, senhora. Então, estamos na semana da Páscoa, vocês não se esqueceram, pois não? Olá, Nélia Capela, Diolinda Gonçalves, como está? Está benzinho? Está boazinha? Tem que me dar um bocadinho de tempo porque eu ainda estou aqui assim nos meus pirulitos.
a fazer umas coisas. Então vamos lá. Aqui. Ó, Teresa Neto, se estiver em linha, peça pelo Francisco e pela Francelina, tá bem? São uns amigos que eu tenho no Algarve que precisam de auxílio. Dentro dos possíveis é bom. Portanto, além daqueles que eu pedi, vocês vão, e aqueles que vocês costumam ajudar, continuem a ajudar esses, está bem? Além daqueles que pedi, está bem? Rosário Santos, hoje é para mim. Pode ser? Manda lá uma coisa para mim. Qual era o outro que eu tinha pensado? Que eu preciso. Sónia Souza, a família vai bem? Vai tudo bem? Por aí? O teu menino vai bem? Olá, Olinda, como vais? Como vai a tua mamã? Vai boa? Espero que sim. Vá boa. Então vá. Já está. Um abraço. Vai dentro da normalizada, apesar de ter apanhado Covid. Oh, porra. Ai, desculpa. Oh, caraças. Apanhou Covid com aquela idade. Olha, também não lhe faltava mais nada. Não tinha mais nada para fazer. Isso é que é. Deixa estar que eu vou ver. Tá bem. Eu vou ver, Olinda. Ok? Olá, Ana Maria. Então como é que está a capital de São Paulo? A capital de São Paulo, que disparate. Como está São Paulo? Alguém viu a minha mãe hoje? E o meu pai? Ninguém viu?
tristeza. Então, é assim, estamos à Páscoa, eu gosto muito de respeitar este simbolismo que é a Páscoa, porque o simbolismo da Páscoa é um simbolismo muito interessante, muito forte, e às vezes nós temos que aproveitar esta energia que está passando da Páscoa, que é de muitas mentes a enviarem os seus pensamentos, para, de alguma forma, podermos também usar, ser envolvidos por essa energia, usar essa energia para todos os outros. Olá, António Luís. Um abraço de luz. Eu também, a família do António Luís também não se é esquecido. Não. Então, vocês sabem que eu respeito muito, então vamos aproveitar esta energia da Páscoa para ser uma energia de renovação em todos nós. Renovação quer dizer para que nós possamos renovar, quer psíquica, espiritualmente, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer de saúde. Todos nós precisamos ser muito envolvidos. Então aproveitamos esta energia que passa, que é instantânea, não vai durar toda a semana. Então vocês toca a aproveitar, principalmente amanhã, quinta-feira e sexta-feira, há que aproveitar, porque a simbologia está aí nestes 3 dias, quarta, quinta e sexta. Então há que aproveitar essa energia para vos envolverdes nela, para envolverdes os vossos familiares, os vossos amigos, aqueles que sofrem, aqueles que têm problemas, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão no silêncio, e depois as guerras e os países onde não há liberdade para se conversar e para se falar. Nesses países onde muita gente sofre horrores, muitos são condenados à morte por coisas fúteis e gratuitamente, e também para que este conflito armado, esta guerra que estamos a passar na Europa, não escale numa guerra mundial, não é? Porque os homens realmente não se estão a entender e os homens não se estão a ver bem a si próprios, as pessoas também estão muito divididas por falta de informação correta, porque quando nós queremos ter informação correta, sabemos analisar, sabemos procurar a informação, quando nós, por exemplo, se preocupamos em saber a verdade dos factos, nós acabamos por compreender melhor as coisas, não é? Agora, se nós começarmos a favor de uns e a favor dos outros, todos são responsáveis, todos têm a sua cota, a parte de culpa, e nós acabamos também por ter a nossa cota, a parte de culpa, muitas vezes até por não se indignarmos pelo facto de tudo o que está a acontecer e pelo facto dos governos estarem-se a aproveitar das situações e de alguma forma estarem a fazer mal ao povo que habita desde Portugal aos outros países todos, através dos impostos. Estão, quer queiramos, a criar condições desfavoráveis para cada um de nós. Isso é realmente perigoso, porque os efeitos verdadeiros desta guerra que está a passar-se só vão se sentir daqui a uns meses, talvez um ano, e eles estão a fazer como se tivesse já esses efeitos a fazerem-se sentir agora, e não estão a fazer-se sentir agora. Está a haver um aproveitamento da maldade humana, lá está, para sobrecarregar os povos, com essa desculpa, e para as pessoas andarem mais desequilibradas. O que não havia de ser, haver um pouco mais de compreensão, de humanismo, e haver mais, de alguma forma, haver mais respeito, não é? Até para nós podermos ajudar os outros com a nossa paz, com a nossa tranquilidade. Assim estamos intranquilos, porque cada vez mais está a ser difícil os nossos ordenados, não é? Ou seja, o nosso poder dos bens essenciais, não é?
de comprarmos está cada vez a ser mais difícil. Isso não é bom, porque se fosse daqui a um ano eu diria que era justo, mas agora neste momento a guerra tem um mês e meio, não tem qualquer tipo de justificação, porque havia reservas de tudo e há muitas reservas e, portanto, não há justificação possível para aquilo que os governantes andam a fazer, feitos tontinhos e parvos, porque não têm respeito por ninguém. Então, mas são outras coisas, porque cada um vai responder por si, eu respondo pelos meus atos, e os outros respondem pelos seus atos. O que me preocupa mais é a maneira como as pessoas se deixam influenciar nas coisas. Não é porque eu possa dizer, ou porque o outro possa dizer, ou porque o outro possa dizer, e o outro também diz, que nós devemos logo, por princípio, abraçar aquilo como uma verdade. O nosso mal, muitas vezes, e o sofrimento é provocado por isso, porque nós somos muito impulsivos e somos muito apressados no julgamento, nas atitudes que temos de tomarmos partido, nas formas, pois, como julgamos as situações, porque eu tenho lido muitas coisas que são verdadeiramente absurdas e são de uma falta de esclarecimento, uma falta de dignidade até humana, a desculpa que as pessoas arranjam ou criam e dizendo que viram aqui, que viram escrito, e que viram ali, e que viram acolá. Há uma certa racionalidade nos acontecimentos que se dão no mundo e nós temos que seguir essa lógica, essa racionalidade. Se essa racionalidade e essa lógica não bate a bota com a perdigota, é porque alguma coisa não está a ser informado devidamente. Também não é menos certo, e aqui não há desculpa nenhuma para haver nenhuma guerra a nível mundial e muito menos as guerras locais dos países, não há desculpa nenhuma se as pessoas forem sinceras e honestas. Ora, na ONU existe a Carta dos Direitos do Homem, que foram assinados por vários países. Dos direitos, portanto, e a Carta dos Direitos das Crianças, e existe uma série de tratados que foram feitos. Os países que não assinaram esses tratados nunca deveriam ter assento na ONU. Deviam sair imediatamente da ONU. Portanto, quem assina esses... E a ONU foi criada para não haver este tipo de conflitos e de guerras, não é? E, portanto, quem tem assento na ONU e faz este tipo de guerras deve sair imediatamente da ONU e deve-se resumir ao seu povo. Eu acho muito bem que se defendem uns aos outros, mas com uma certa ponderação e com um certo cuidado. Quem acha que os russos até são... os russos estão certos, os chineses estão certos, a Coreia do Norte estão certos e até a América, numa parte está certa, então que vão para a América, vão para a Coreia do Norte, vão para a Rússia e vão para a China e também podem ir também para os outros países da América do Sul e deixamos dessas coisas, cada macaco no seu galho. É assim mesmo. Porque há pessoas na Rússia que sofrem horrores e vocês às vezes não têm consciência. Há pessoas que não se têm informações nenhumas, mas há muitos anos. Há muitas pessoas na Rússia que foram mortas injustamente, foram mandados para sítios da Rússia onde há bastante frio, onde há 40 graus abaixo do zero e onde realmente os direitos humanos não são respeitados. Há muita gente na Rússia a sofrer. Por isso, quando nós tentamos defender a Rússia, há que sabê-lo fazer no sentido dos direitos humanos e de dizer à Rússia que fica no lugar dela, que resolva os problemas que estão internamente e se pudermos nós ajudar então aqueles que são da Rússia para que se faça cumprir os direitos humanos, isso deveremos fazer. O resto mais não deveremos nem deveremos aceitar. O mesmo acontece com a China. Nós devemos ter muito cuidado, porque amanhã, outro dia, nós vamos ter graves problemas a nível mundial por causa da China. A China também é um país que não respeita os direitos humanos. Não respeita a Carta dos Direitos Humanos. Portanto, se não respeita as Cartas dos Direitos Humanos, muito menos respeitará os outros países. Portanto, a China também não interessa, fica lá no lugar dela. Temos
é que perceber que na China morre muita gente à fome, assim como na Rússia, e pessoas que falam e dizem alguma coisa, pessoas simples, muitas vezes são violentadas, são assassinadas, são condenadas à morte gratuitamente, futilmente. Portanto, a China e a Rússia estão neste mesmo nível, nos direitos humanos estão muito nesse nível. Não falando da Coreia do Sul, que o Gustavo passa, é de um horror nunca visto na humanidade. É de um horror, até um pouco pior ainda do que a guerra que está a passar-se do que algumas guerras. Se olharmos para o Irão, é também de um horror as pessoas que são condenadas à morte, umas por fuzilamento, outras por enforcamento, são condenadas à morte por dar cá aquela palha gratuitamente, futilmente. Portanto, logo também não nos interessa assim um país. Se nos interessar, nós vamos viver para esse país, evidentemente. Na América, também são pessoas, embora tenham uma certa evolução, a América também não respeita os direitos humanos. E nós vimos que a América é muito racista e temos que se lembrar que o racismo da América é próprio da América e é culpa da América, porque foi a América que comprou os escravos, que Portugal, de alguma forma, também negociou esses escravos, foram os portugueses, os espanhóis e muitos outros países que foram à África, às tribos, pegaram naqueles homens pretos e naquelas mulheres pretas e naquelas pessoas pretas e levaram-nos para a América para ser mão de obra barata, para serem escravos. Muitos deles foram mortos, muitos deles levaram muitas chicotadas, muitos deles sofreram horrores e, portanto, a América tem uma cultura de racismo que a mim não me agrada e vai contra os direitos humanos, tanto que a América foi um dos países que só em 1962 considerou os pretos como seres humanos. Portanto, e outra das razões porque a América não respeita os direitos humanos é pela venda das armas. Deixa que a sua população use as armas e há uma violência, uma gratuitidade ao fazer com as armas, as pessoas tendo armas que dizem para se defender, ao matarem aquelas pessoas todas. Os negros sofrem muito na América, há uma pobreza muito grande na América, portanto, quanto o presidente americano, o presidente russo, o presidente chinês, ou lá o Partido Chinês, o presidente da Coreia do Norte, o presidente ou lá qualquer elemento do governo do Irão, não respeitarem a Carta dos Direitos Humanos, não são pessoas que tenham uma palavra a dizer, seja quem for. E enquanto eles andarem às lutas pelas armas uns dos outros, a ver quem faz a melhor arma, eles estão-nos a dizer subtilmente que nós não temos direito a ter paz e que uma guerra a qualquer momento pode explodir. Essas pessoas têm que se lembrar que precisam de todos nós. Nós precisamos dessas pessoas QB, não sem ser QB. E, portanto, nós temos que ter um certo cuidado quando fazemos certas observações de determinados países e tomamos o partido desses países, quando, na verdade, esses países estão errados por princípio, estão errados na sua cultura, mas, sobretudo, uma coisa que eu não tolero. Não tolero, não posso aceitar e acho que alguém de bom senso não pode aceitar, é quando realmente a Carta dos Direitos do Homem é desrespeitada. Havendo um desrespeito pelos direitos humanos, automaticamente, seja que país for, não deve fazer parte da ONU e não deve ter nada a ver com os outros países. Deixe estar no seu país, governem-se, porque nós também nos governamos se for preciso, nós fazemos as nossas alianças aqui, uns com os outros, mas sempre com o respeito humano. Nós, muitas vezes, falamos muitas coisas, dizemos muitas coisas, escrevemos muitas coisas, pomos dos lados de uns e dos lados dos outros, fazemos muitas questões, mas nós não podemos esquecer que na América, por exemplo, o tráfico humano é muito antigo e dá muito dinheiro. Quer o tráfico de mulheres, dá muito dinheiro por ano. Os últimos estudos que eu li, eu fiquei assombrado, horrorizado. Dá muito dinheiro por ano, quer o tráfico humano,
quer a de crianças, quer o tráfico humano de mulheres. Na América, por ano, dá muito dinheiro e muitas mulheres e muitas crianças aparecem na América por ano para serem vendidas para a prostituição e outras coisas mais. Quanto ao facto, isto para vocês perceberem melhor, se um país aceita um órgão comprado para pôr num seu familiar ou uma pessoa que venha da China, por exemplo, a China prende muitas pessoas e as pessoas saudáveis estão presas, mas se alguém precisar de um coração ou de um órgão qualquer, que o prisioneiro estejam, tanto que os prisioneiros são bem alimentados, eles matam o prisioneiro, tiram-lhe o órgão e vendem o órgão. Isso já acontece há muitos anos. O mais lamentável é que há muitos anos desaparecem crianças da África para que lhes sejam tirados os órgãos. E as pessoas põem-se com parvoíces, com estupidezes e com tontarias a escrever muitas coisas e a dizer. Quanto a nós, a Portugal, nós fizemos uma revolução em 25 de abril de 1974, mas não fomos nós, o povo, que fizemos essa revolução. Foi simplesmente os capitães de abril. Eles é que fizeram essa revolução porque estavam descontentes com os seus postos, com o seu ordenado, porque aqueles que iam para as nossas colónias. Depois, quando regressavam, os capitães subiam a generais, ou essas coisas assim, que subiam. Não é? Então, eles fizeram o 25 de abril por causa disso, não foi a pensar no povo. Há 245 anos, nós fomos invadidos pelos franceses. Fomos invadidos pelos franceses. Os nossos reis tiveram que fugir de Portugal por pouco, senão também eram apanhados. E então aconteceu que houve uma destruição à época, de há 245 anos, como está a haver na Ucrânia agora. E as pessoas não sequer falam isso. Eu estou farto de dizer, vocês vão à história, vejam os factos históricos, os factos verdadeiros e vejam o que aconteceu. Então, há 45 anos, Portugal foi invadido pela tropa francesa, onde a tropa francesa matou pessoas ali, entraram ali por uma parte, ali assim, daquele lado, depois vieram assim para Lisboa, vocês vejam se percebem, entraram por aqueles lados, não é? Porque não podiam entrar pelo mar, entraram por aqueles lados e vieram e até chegar a Lisboa, e eles saquearam aldeias, era tudo muito pobre nessa altura, saquearam aldeias, mataram pessoas, roubaram os bens às pessoas, destruíram os campos que estavam plantados, fizeram tudo e mais alguma coisa, porque eles sabiam que quando chegassem a Lisboa, depois podiam fazer de cativeiro os reis da época, só que os reis meteram-se num barco e foram para o Brasil. Isto aconteceu há 245 anos, o que está a acontecer na Ucrânia aconteceu em Portugal. Portanto, não se deveria festejar algo que não foi do povo, deveria-se festejar algo que foi do povo. Então, dá 245 anos para cá, devia sempre festejar o dia que foi agora, no dia, não tenho a certeza se foi no dia 4 de abril, que fez os 245 anos, mas foi neste mês de abril. Então, isso é que se havia de festejar, porque realmente nós fomos invadidos por várias vezes, mas dessa vez foi de uma violência extrema, incalculável. Quem for à história vê. E muitos não sabem disso. Como também nós sabemos perfeitamente que em Portugal existe uma cultura que não é das culturas melhores do mundo. É aceitável, mas não é das melhores. Nós sabemos que em Portugal, quer no antigo regime, quer no novo regime, como lhe queiram chamar, não sei, na democracia ditatorial, quer naquela que era ditatorial e não era democracia, nós sempre, os portugueses, tiveram a mania de prestar vassalagem àquelas pessoas que julgavam, elas julgavam-se inferior a elas, que julgavam que era superior a elas. E isso continuou depois do 25 de Abril. Tanto que aqueles que tinham bons padrinhos, bons conhecimentos, aqueles que sabiam namorar, foram
o que ocuparam até hoje, desde o 25 de Abril e antes do 25 de Abril, os melhores lugares na sociedade. Foi assim que grandes famílias se formaram e foi assim que essas famílias tomaram conta de Portugal, quer no tempo da velha senhora, como vocês lhe chamam, quer no tempo das senhoras todas que passaram por lá. Portanto, até ao momento atual, não é? Há sempre aqui qualquer coisa que, quer a nível de médicos, quer a nível de presidentes de junta, presidentes da Câmara, quer a nível da Segurança Social, quer a todos os níveis, quando as pessoas são demasiado pobres, ninguém lhes liga a importância, ninguém as ajuda, mesmo a nível médico, que me entristece muito. Não ajudavam na época da velha senhora, mas agora também destas senhoras todas que passaram também não ajudavam, vão tapando o sol com uma peneira, mas ajudavam, por exemplo, o compadre, a comadre, o afilhado, o primo, o tio, qualquer alguém de família sempre ajudaram até aos dias de hoje. O que esta cultura não está correta, não é justa, porque havia pessoas, quer há 40 anos, que tinham muito mais aptidões para fazer alguma coisa pelo país, mas que foram nos concursos e nas coisas balofas que foram feitas, porque às vezes há concursos em Portugal que saem, que já estão preenchidos e as pessoas esquecem-se disso. As pessoas têm muito que se preocupar, Portugal tem que se preocupar com o seu país e tem que lutar pelo seu país, não é pelos países dos outros. Evidentemente que me dói aquilo que se passa na Ucrânia, aquelas violações todas, aquelas mortes fúteis, aquelas coisas sem graça nenhuma, mas também temos que nos lembrar que isto aconteceu precisamente porque a Europa, a União Europeia, não se comportou como a União Europeia. Porque a União Europeia tem que ter cuidado também com as suas fronteiras. Não é só os russos que têm que ter cuidado com as suas fronteiras. E quando o presidente da América foi visitar a Polónia e disse aquele carniceiro tem que sair, os russos ficaram todos muito aparvalhados e disseram logo que ele não tinha direito, porque nenhum país de fora tem o direito de tirar um outro governante de outro país. É verdade. Mas não deixa de ser menos verdade que os russos não têm que atacar ninguém. E muito menos um país que já era independente e que estava formado. E que foi formado de acordo com a comunidade internacional. Então, aí a Rússia também não tem qualquer justificação para ir à Finlândia, e então a cá nem tem qualquer justificação, nem tem que dizer que a Finlândia não pode pertencer à NATO ou que os outros não podem pertencer à União Europeia. Não tem. Porque se ela tiver, nós também temos o direito, como povos da Europa, de dizer que não queremos aquele presidente na Rússia e há que deitá-lo abaixo. Portanto, as coisas são o que são. Às vezes, se nós tivermos um pouco de calma, analisarmos, vimos que há pessoas que abusam do seu poder. Acontece em Portugal, acontece em Espanha, acontece em França, acontece na Itália, acontece em todos os países aí para fora, acontece também muito na América, acontece em todos os países que são ditatoriais, acontece em países que, portanto, são países que têm uma cultura fascista, uma cultura de opressão. O comunismo feito por Karl Marx era interessante se Karl Marx, e eu já falei isto aqui uma vez, tivesse em consideração os sentimentos humanos, aí sim, daria resultado, e ele não teve essa consideração. Então muita gente aproveita aquela filosofia para pôr em prática as coisas mais horrorosas nos países em que isso funciona. Como nós, que temos cá o Partido Comunista Português, se ele não concorda com as coisas, faça alguma coisa. Se ele não concorda, faz. Mas, se ele quer viver segundo os conceitos da antiguidade, passe para esses países. Ele tem liberdade, todos do Partido Comunista têm liberdade de apanhar um avião. Eu, se fosse Presidente da República, até pagava. Têm liberdade de pegar num avião e vão lá para a Rússia, ou vão para a China, vão para esses países e lá então lutem, façam as suas lutas. Não estejam a atrasar o país e não estejam também a tapar o sol com uma peneira, a viver dos esforços do país, dando sempre umas migalhas. Isto faz-me lembrar quando os reis estavam a comer às mesas com os seus convidados e havia os escravos que estavam. Então eles os restos punham assim para o chão para os escravos comer.
Há uma imagem que eu nunca esqueço e que foi real, não posso contar, que foi real, que aí é que dá para ver como se extravasa na política portuguesa. Portanto, é preciso ser-se uma pessoa com um certo nível de conhecimento, é preciso ser-se uma pessoa com um certo dom de observação, é preciso ter-se um certo dom de análise para podermos perceber muito bem quando na televisão estão a dizer as coisas mais patafúrdias e que não são consonantes com a realidade atual que vivemos. É preciso nós percebermos o que se passa em França, o que se passa na Alemanha, o que se passa na Espanha, o que se passa nos países da União Europeia. É preciso nós percebermos como esses presidentes tratam os seus povos. É preciso percebermos também o que é que os países fazem uns pelos outros. E é preciso percebermos quais são os países onde existe a maior corrupção, a maior desonestidade ou o maior respeito pelos direitos humanos. Porque não é admissível que se dê uma reforma a alguém ou que se dê uma pensão a alguém de 200 euros quando nós temos pessoas a ganhar 5.000, 6.000, 7.000 e 8.000 euros e não fazem o seu trabalho. Não é admissível, porque essas pessoas que ganham esse dinheiro são pessoas que foram domésticas, são pessoas que trabalharam na agricultura, são pessoas que trabalharam no sector, no setor, portanto, menos desenvolvido da sociedade, mas porque eram necessários para o setor mais desenvolvido da sociedade se desenvolver. Portanto, há uma grande falta de respeito entre os povos e depois as pessoas põem-se a dizer disparates e põem-se a dizer coisas que já me metem às vezes uma certa... Eu não vou dizer... Olha, mete-me nojo. Mete-me mesmo nojo. Porque são tantos disparates e convencidos que estão a dizer realidades que mostra perfeitamente a ignorância dessas pessoas. Aconselho-vos a estudar a história, a estarem atentos. Quando não sabem, devem procurar saber, porque em Portugal também se passam muitas coisas. Violam-se crianças, passa-se o tráfico da droga, que é feito muitas vezes pelas pessoas da alta sociedade, não é da baixa sociedade, pelas pessoas que nós julgamos. Passa-se as orgias, passa-se imensas coisas que as pessoas às vezes nem sequer pensam que é só feito nos outros países. Mas o que se passa na Rússia, em parte, também se passa em Portugal de outra forma. Porque nós, hoje em dia, também, o nosso aspecto de liberdade e de podermos dizer, claro que a minha liberdade começa quando realmente acaba a liberdade dos outros. Nós temos que ter cuidado. Porque para ser livre, todos temos que ser livres. Então temos que ter cuidado, às vezes, com as observações que fazemos, com as coisas que dizemos. Se não tivermos certeza, é melhor nem falar no assunto. E as pessoas não são assim, põem-se a inventar. Olha, porque saiu qualquer coisa no Brasil sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, pois querem aplicar. Não pode ser, porque nós sabemos também que o sistema do Brasil de governação não é dos melhores sistemas do mundo, nem de longe nem de perto. Há um grande desrespeito pela pobreza. Logo, há um desrespeito pelos cidadãos. Logo, há um desrespeito pelos direitos dos seres humanos. Cabe a um país que seja democrata de verdade, providenciar pão, habitação, agora sou um pouco como os outros partidos, pão, habitação e saúde e justiça. Cabe aos países democráticos fazer isso. Igualmente para todos os cidadãos. Isso está a acontecer em Portugal, está a acontecer nos outros países? Claro que não. Então o que é que nós temos que fazer? Cada qual lutar pelo seu país. Pois quando tiver um bocadinho de tempo e já lutou pelo seu país, pode ajudar os outros a lutarem pelo seu próprio país. Portanto, deixem de escrever tanta coisa, porque as pessoas que estão a escrever essas coisas todas e que não estão a perceber do assunto estão a criar uma energia nefasta tão grande que nem ajuda o raio da guerra a acabar. É como... eu às vezes eu tenho uma grande admiração por pessoas que sabem aquilo que são, mesmo quando às vezes estão na televisão a mentir e a dizer disparates, como por exemplo às vezes o Presidente da República
lá está numa mentira. Porque as pessoas têm que perceber que há pessoas que são dotadas, estudaram para ler as feições. As feições, portanto, percebem? A forma como os olhos são colocados, o nariz, a boca e tudo. Quando as pessoas estão a mentir, quando as pessoas estão a fugir de uma pergunta, quando é uma coisa verdade, mas elas não lhes interessa que se fale. E quem tem essas aptidões, ao ver num telejornal, sabe se o jornalista está a mentir, sabe se o jornalista está a ser obrigado a dar aquela notícia assim alterada, sabe que o jornalista sabe a verdade. Também sabe que o presidente, quando faz algum discurso ao país, sabe que ele está a mentir, sabe que ele está a esconder a verdade. Quando o primeiro-ministro fala, sabe-se. Quando os outros ministros falam, sabe-se. Portanto, há pessoas especializadas nesse assunto. E se nós queremos perceber, então, temos que se especializar em determinados assuntos para podermos perceber exatamente aquilo que se está a dizer. E, então, o que acontece, o que me preocupa não é aquilo que se diz, é a forma como se diz, uma forma agressiva, uma forma odiosa, uma forma que atrai a energia negativa, que atrai a energia que vai provocar maior desequilíbrio na humanidade e que não está a ajudar as pessoas. É só isso. Esta noite tinha que dizer isto e fazer esta reflexão, porque isto tem muito a ver com a espiritualidade. Como pode a espiritualidade atuar quando as pessoas não abrem o caminho para a espiritualidade atuar e quando as pessoas utilizam a sua própria espiritualidade em prol do desequilíbrio da humanidade? Agora pergunto, como é que poderá a espiritualidade atuar? Não pode. Simplesmente não pode, porque a espiritualidade não são seres humanos que negociam, mentem, enganam-se, compram-se, vendem-se. Assim. Espiritualidade não é nada disso. Espiritualidade é a energia mais pura, é situações, se pode chamar situações, mas chamo para vocês perceberem, são situações muito delicadas e muitas vezes a espiritualidade não pode auxiliar a humanidade porque a humanidade bloqueia o auxílio à espiritualidade. E porquê? Por causa da ignorância, por causa da insensatez, por causa da inveja e do ciúme de alguns, por causa das más atitudes de outros. Isso vai tudo bloqueando. Porquê? Porque todos os nossos pensamentos somos quase 8 bilhões de pessoas que estão na Terra, esses pensamentos desses bilhões de pessoas são energias e essas energias automaticamente vão funcionar conforme os pensamentos das pessoas, conforme a forma que as pessoas agem. E essa energia está muito negativa, está numa percentagem negativa muito grande, por isso é que se estão a dar estes acontecimentos e por isso há uns anos para cá se nota que os acontecimentos são mais gravosos, que há mais miséria, que há mais pobreza, que há mais assassinatos, há pessoas que tiram a vida a outra pessoa por dar cá aquela palha, por futilidades. Também há uma coisa, todos os países, eu se for para a Inglaterra ou se for para a França, eu tenho que respeitar a Constituição francesa e tenho que agir de acordo com a Constituição francesa. Então todos os que estão em Portugal têm de agir consoante a Constituição portuguesa. Sejam minorias étnicas, sejam minorias que lutam, têm que os princípios básicos da Constituição portuguesa têm que ser cumpridos. Pelo cidadão, pelos governos e por todos. A partir que não são cumpridos é crime. Se é crime, julga-se, condena-se, prende-se. E ponto final. Então, julga-se, condena-se e educa-se. Portanto, muitas vezes na escola, todas essas coisas deveriam ser ensinadas às crianças desde pequeninos, para quando eles fossem grandes, fossem uns homens mais justos, uns homens mais sábios, uns homens mais compreensivos e uns homens mais humanos. Portanto, tenho dito. A TV não ajuda, só mostra negatividade. É verdade. Mas nós temos muitos canais. Então vamos ver um filme, por exemplo, que foi baseado numa história verídica. Vamos à procura de um filme e vimos nesta hora. Vamos ver um documentário da vida de alguém para ver o que é que de positivo essa vida teve e qual foi a influência na humanidade. Há muitas coisas que nós podemos ver, que não precisamos de ver notícias. Nós só precisamos de ver uma vez por dia as notícias para termos uma ideia do que se passa no mundo, para não sermos ignorantes. Mas sabendo sempre
que há uma grande percentagem das notícias que não são reais. Por exemplo, há coisas que se passam em Espanha, lutas que os espanhóis fazem e não são passadas na televisão portuguesa. Por exemplo, é mais fácil o que se passa em Portugal ser, como no tempo da velha senhora era, divulgado nas televisões de outros países que no próprio Portugal. E assim também acontece nesses países. Há coisas que podem ser divulgadas noutras televisões dos países, mas nesses países não. E isso acontece muitas vezes em Portugal, vezes a mais. Quando Portugal prefere pagar as multas por não cumprir as diretivas europeias, do que retirar os impostos sobre impostos que tem, aí vê-se a má formação e a negatividade dos governantes em relação ao povo. Porque quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Se há regulamentos, há diretivas europeias que são obrigatoriamente que ser cumpridas, os países têm que cumprir. Se não cumprirem, nós então não estamos a fazer nada na comunidade europeia e mais vale sermos só portugueses, então começamos aqui todos a abofetar uns aos outros até nos consertarmos. As pessoas têm que perceber essas coisas. E muitas vezes as pessoas não querem perceber só porque não querem perceber. E nós já não estamos numa altura nem numa época que não queremos perceber porque não queremos perceber, porque não queremos aprender porque somos preguiçosos, que não queremos ver. Porque se virmos, nós preferimos fugir que enfrentar o problema. Isso não é saudável para nenhum de nós. Pensem nisso que eu também vou pensando e vou pensando mais. Não estou a fazer acusações a ninguém, estou apenas a chamar a atenção que cada coisa deve ser analisada profundamente, deve-se ter um grau de capacidade muito grande para analisar as coisas e, quando não se sabe, pergunta-se. Se não tem a pessoa certa para perguntar, se não tem capacidade para pesquisar, mais vale silenciar-se que dizer disparados. Bem-aja a todos. Vou passar à oração. E hoje na oração vamos mesmo projetar-nos todos nós, não são vocês deixem-se ficar aí em vossa casa, se faz favor. Vamos nos projetar, então, e vamos... A nossa oração hoje é com calma e serenidade, é aproveitando a energia que é criada pelos homens, pelas mulheres e pelas crianças, nestes 3 dias, aproveitando para que essa energia possa envolver toda a humanidade. Todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças. Os doentes e aqueles que não estão doentes também. Os letrados e aqueles que não são letrados, mas têm uma grande maturidade e experiência de vida, também têm que ser envolvidos. Os que estão hospitalizados também têm que ser envolvidos. Os médicos, as enfermeiras, o pessoal auxiliar, o pessoal de diagnóstico, o pessoal de investigação tem que ser envolvido, tem que ser intuído. Os mais maduros, mais idosos que estão em lares, que estão nas suas casas a sofrer muitas vezes solidão e que estão de alguma forma um pouco perdidos, muitas vezes pela mente cansada de tanto trabalho, de terem criado os seus filhos, de terem dado tanto à sociedade e da sociedade não lhes saber dar uma resposta condigna e humana. Também têm que ser envolvidos. Pelos que estão perdidos na falta de esclarecimento e na busca da verdade e que vão pelo caminho mais fácil, também têm de ser envolvidos. Por todos os outros que estão nas guerras e que são vítimas das atrocidades das guerras que neste momento estão a ocupar o planeta Terra, também têm que ser envolvidos. Pelos chefes de Estado, chefes de nações, pelos aqueles que de alguma forma
têm teorias e filosofias que já não correspondem à evolução desta altura e desta época que estamos a passar e que estão a atrasar a evolução dos próprios povos, também têm que ser envolvidos. Todos os espaços onde existe sofrimento e que ninguém sabe, humanamente ninguém sabe, e vós, espiritualidade superior, sabeis, também têm que ser envolvidos. Aqueles que percorrem as estradas da vida e que precisam de uma orientação ou apenas de um conselho, também têm que ser envolvidos. Aqueles que andam nas estradas nesta época também têm que ser envolvidos. Aqueles que de alguma forma vão visitar seus familiares, vão realmente descansar um pouco, também têm que ser envolvidos. Todos, sem exceção, têm de ser envolvidos. Que esta época em que a humanidade cultivou e de alguma forma tem uma fé e tem uma vontade enorme da renovação, também têm que ser envolvidos. Todos os dirigentes religiosos, seja de que país for, também têm que ser envolvidos e têm que ser chamados à razão do seu papel na sociedade e não do papel a que interessa a cada um. Que todos aqueles que de alguma forma nos países e se reúnem secretamente para a economia mundial e para controlarem os povos, também têm que ser envolvidos para que possam cair em si e aqueles erros que estão a cometer deixem de os cometer. Todas as famílias que estão desabindas, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, também têm de ser envolvidos. Todos os amigos também têm que ser envolvidos. Todos os inimigos também têm que ser envolvidos. Que esta seja uma época de envolvimento de afetos espirituais, de força espiritual, de um grande carinho espiritual para que a humanidade possa ultrapassar os seus próprios obstáculos, quer no individual, quer no coletivo, e chegar ao patamar da evolução espiritual e da evolução material. Pela infinita misericórdia de tudo quanto é mais sagrado para os homens, mulheres e crianças, porque há sempre qualquer coisa sagrada, que todos possam ser envolvidos e que possa haver uma maior harmonia, um maior equilíbrio e uma maior renovação nas mentalidades e nos povos que habitam a Terra. Para aqueles que de alguma forma se sentem completamente perdidos, sejam os causadores de se terem perdidos, sejam porque estão perdidos pelas manipulações, pelas mentiras e pelos ódios, pelas raivas e os rancores, pelo controle, têm de ser envolvidos. Por todos aqueles que de alguma forma querem o bem à humanidade, que começam a dar sinais da sua fragilidade, eles têm que ser envolvidos. Todos têm de ser envolvidos. E é vosso subjetivo, e é vós seres espirituais superiores e amigos espirituais, e é vós anjos e anjos guardiões, e é vós energia espiritual do amor mais puro de todo o amor, que nós nos dirigimos nesta noite, neste momento, e que em alguns lugares é dia, porque o Sol vai rodando porque a Terra vai rodando sobre o Sol. Têm que ser todos envolvidos. Num instante, num breve segundo, num breve momento, têm que todos ser envolvidos. E com isto, nós terminamos emanando a nossa maior gratidão, deixando brotar de nós para o exterior o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa compaixão e
sobretudo, a força da esperança e a energia da verdade e do amor. A nossa sincera e profunda gratidão e o nosso bem-aja. E é o amor. Então, dou por terminada a jornada de oração do dia de hoje, é terça-feira. Eu amanhã não vou fazer jornada de oração, porque vou ter que ir fazer uma coisa e não venho fazer jornada de oração, mas depois, no dia seguinte, eu estarei aqui, está bem? Então, até depois da manhã, amor e gratidão para vocês todos, harmonização da vossa energia é o meu desejo e que cada um consiga sentir algo de especial, porque muitos são aqueles que emanam o amor sincero, verdadeiro, o amor humano e o amor divino. Bem-aja a todos e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um de vós seja concedido o que lhe for devido. Amor e gratidão para cada um de vós. E que nos vossos lares, os vossos corpos sejam envolvidos pela energia da cura. Os vossos lares que sejam envolvidos pela energia do amor, da compaixão e da compreensão. E a vossa vida que seja envolvida pela energia da abundância. Que seja concedido o que vos for devido, sempre, todos os dias da vossa vida. Que seja concedido ao homem, à mulher e à criança o que lhe for devido. Que seja concedido a todos o que lhes for devido. Bem-aja a todos, muito obrigado, um abraço fraterno, o meu amor por vós, a minha compreensão e a minha compaixão. E, esperando também a vossa força e a vossa coragem a darem resultados, nem que seja só para vós, que me darei por muito feliz se isso acontecer. Bem-aja a todos. Estou cansado agora, fiquei cansado com esta jornada de oração. Bem-aja. Um beijo, um abraço, um afeto para cada um de vós. Até quinta-feira.